Queridas amigas e amigos, agradeço por vocês estarem novamente aqui conosco em mais uma conversa sobre a aplicação prática dos ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos procurar trocar algumas ideias sobre um dos problemas maiores que a humanidade sempre passou, mas que nos últimos tempos e principalmente agora está sendo de uma condição muito pior. Vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade, ela vem se transformando em um dos maiores inimigos do homem contemporâneo, do homem atual. Consultórios de psicólogos e terapeutas têm na ansiedade uma das suas principais causas pelas quais os pacientes os procuram. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde realizou uma pesquisa mundial sobre os transtornos, os distúrbios psiquiátricos que envolviam todas as nações. E as conclusões das estatísticas é que a ansiedade é praticamente a maior causa de todos os problemas psíquicos no mundo. Naquela época se falava em 264 milhões de pessoas afetadas, dos quais, no Brasil, falava-se em cerca de 18 milhões. Aliás, o Brasil, por esse estudo, é o campeão desse tipo de desordem, com 9,3% da população totalmente afetada. E nesse documento, a OMS, ela nos diz que tudo isso é fruto principalmente das condições que acabaram por nos envolver nos últimos 20 anos e que são exercedoras de pressão maior sobre a nossa mente humana. O uso dos smartphones o tempo todo, não temos uma condição de estarmos perfeitamente desligados daquilo da parte externa. As redes sociais que nos cobram tanto, o excesso de informações que somos obrigados a processar o tempo todo, o crescimento do bullying na sociedade e um fator que às vezes não nos damos conta, que é a necessidade de nos darmos bem dentro do grupo ao qual pertencemos. Em resposta a tudo isso, é óbvio que o nosso corpo físico padece e reage negativamente. Nestes dias atuais em que nos encontramos, desde que começou o problema da pandemia, com esse isolamento, esta problemática da ansiedade, ela aumentou bastante. E também aumentou porque é causada pelos desencontros de informações e não sabermos até quando isso vai ficar, se isto vai afetar pessoalmente a cada um de nós. E a gente recebe notícias via redes sociais, via noticiário, normalmente notícias difíceis de serem deglutidas, mas são aquelas que mais chamam atenção, aquelas que vendem, aquelas que trazem comentários. Nós estamos nos habituando a criar um novo padrão, longe daquele que era de estarmos com relacionamento físico constante, abraçando e beijando as pessoas, sair de casa quando queríamos, nos movimentarmos. E tudo isso causa aflição maior. Mas assumir esta ansiedade de uma forma frequente, demasiada, gera estresse mental, que afeta o vaso físico. E uma coisa que nós não nos damos conta,
nem chegamos a pensar o prejuízo que nos causa nas nossas energias espirituais, que muitas vezes os nossos amigos mentores e amigos do plano espiritual não conseguem nos acessar porque as nossas energias estão bloqueadas. E passamos a viver como se a vida não nos favorecesse com a bênção do tempo, que é o que o Pai nos permitiu quando nos deu a possibilidade de tantas encarnações. Ignoramos a lição de que tudo acontece no momento certo. Se estamos aqui, neste momento, é porque precisávamos passar por isso. E aí, nós queremos viver plenamente o dia de hoje, que só poderá ser vivido amanhã. E nessa inquietação angustiosa que toma conta de nós, acabamos não vivendo nem o hoje nem o amanhã. Jesus tem uma passagem contada em em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, que nos diz: Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Entendamos aqui que o mal é esse mal interno dessas coisas materiais que nos afligem. Jesus não poderia ter sido mais claro conosco. Por que nos preocuparmos em demasia se isso não nos ajuda nada? Pelo contrário, só acaba nos prejudicando mais. É que estamos numa situação onde a gente está acostumado a ter controle de tudo, de tomarmos decisões quando queremos na nossa vida, de fazermos aquilo que gostaríamos de fazer. Esse controle é um reflexo até no controle remoto. A gente gostaria de ter um controle remoto só nós. Isso é que nos incomoda, já que nós queremos ver tudo sobre o nosso próprio ângulo. Paulo, na sua epístola aos Coríntios, ele diz: a mim tudo me é permitido, mas tudo me é lícito. Perdão, a mim nem tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. O que ele quer dizer quando não ser lícito é aquela nossa liberdade de nós fazermos o que queremos neste momento. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas estão em situação mais desfavorável do que a nossa? Aqueles que perderam seus entes queridos neste momento de pandemia sem poder se despedir deles. Aqueles que se encontram em UTIs, uma forma muito complicada. Aqueles que não têm a subsistência mínima do ponto de vista emocional para passar por esta situação. Aqueles que não têm um ente querido para poder compartilhar com eles este momento de angústia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, tem uma frase muito interessante para este momento. Encontrarás pedras sob seus passos, cabe somente a ti removê-las. Em nossos caminhos sempre nós teremos pedras. São as pedras emocionais, principalmente. Mas nós não podemos nos esquecer de olhar em volta do nosso caminho, porque podem ter muitas flores ali. Somos privilegiados, sim. E sabem por quê? Porque temos a nossa fé. Acreditamos nela. Acreditamos que nada é por acaso e que a espiritualidade maior está ao nosso lado. E esta fé é que nos dá força para não nos preocuparmos tanto com o dia de amanhã. Termos o poder da aceitação. Como disse Emmanuel a Chico, famosa frase, tudo passa. E esta fé é que nos leva a uma melhor condição de compreensão de uma frase interessante da monja Coen, que ela nos disse: este é o momento
de praticarmos novas virtudes expressa através de velhas palavras. Ou seja, a resiliência, que é a condição de suportar os momentos difíceis com serenidade. A doação, que é a capacidade de estarmos totalmente presentes em espírito junto ao próximo. Não há necessidade de estarmos presentes fisicamente. A paciência para suportar esses momentos, que só pode ser usada se houver uma paz interna. Muitos dizem que não sabem quanto tempo terão que esperar ainda para retomar as suas rotinas materiais. E aí eu me lembro de Cortella, o famoso filósofo e professor Mário Cortella, que diz que esperar que as coisas mudem é a atitude passiva de que outros as façam. Mas esperar também pode ser do verbo esperançar. Esse verbo foi inventado por ele, que nos permite ter uma fé ativa para nos melhorarmos intimamente e assim estarmos preparados para quando a nossa vida começar a fluir de novo. Fiquem na paz do Senhor.